Já imaginou ter aquele poder de convencer qualquer pessoa, de qualquer coisa? Fazer alguém mudar uma opinião que parecia de pedra ou até comprar algo que nem precisava? Parece mágica, né? Mas não é. É pura ciência. E é exatamente como isso funciona que a gente vai desvendar agora. A grande sacada da persuasão de verdade é essa aqui, ó. A pessoa até é convencida, mas ela sente que a decisão foi 100% dela. Essa habilidade não é um truque barato, não. É um conhecimento profundo de como o nosso cérebro, de fato, toma as decisões. Algo que, convenhamos, a maioria de nós nem para pensar. Então, tá. Qual é o segredo por trás disso tudo? Bom, é uma fórmula. Uma fórmula de 4 partes, toda baseada em ciência comportamental aplicada na comunicação. E nesta análise, a gente vai detalhar cada um desses passos, um por um. O nosso roteiro tem 4 paradas bem definidas. A gente começa com a estratégia do portão aberto, depois a gente passa para a arte de espelhar emoções, dali a gente explora a tal da ilusão da escolha e, para fechar, a gente vê o poder de um prazo. Vamos nessa. Ok, vamos para a primeira parte. Pensa assim, ó. A mente de uma pessoa é como se fosse uma fortaleza. Não adianta chegar forçando o portão que ele não vai abrir. O jeito é falar a língua local. E esse é o princípio da validação antecipada. Ele se baseia numa necessidade muito humana, muito profunda, a de se sentir compreendido para só depois se abrir para uma ideia nova. E a sequência aqui é tudo. Antes de jogar qualquer ideia na mesa, o caminho é esse. Primeiro, escutar. Depois, entender de verdade o ponto de vista do outro. Aí você valida o que a pessoa sente. Só depois de passar por esses passos é que a porta para a influência se abre. A diferença aqui é gritante, né? A abordagem errada foca só na própria conveniência. Ah, é mais prático para mim. Já a abordagem certa, ela começa validando o que a outra pessoa valoriza, que é o tempo em casa. E aí constrói a sugestão como se fosse uma continuação daquele valor. Isso acerta em cheio aquela necessidade básica que todo mundo tem de ser compreendido. Vamos para a segunda parte. Olha que fascinante o nosso cérebro. Ele decide as coisas em segundos, com base pura e simples na emoção. E só depois ele passa horas ou até dias justificando aquela decisão com a lógica. Então, para conseguir um sim, o primeiro passo é criar o estado emocional certo. Pega esse caso aqui. Um amigo odiava academia. Chegar com dados científicos sobre saúde não ia adiantar nada. Em vez disso, a conversa foi para outro lado. Foi sobre um sentimento. Nossa, é incrível como eu acordo mais disposto e como me sinto mais confiante no trabalho. Bastou mencionar confiança e energia para despertar a curiosidade dele. Então, o método é bem claro. Tem 3 passos. Primeiro, qual é a emoção que levaria ao sim? Curiosidade, talvez? Segundo, conte uma história pessoal que desperte essa exata emoção. E terceiro, o pulo do gato, faça a proposta bem no momento em que essa emoção estiver no auge. E agora, a terceira parte, que explora um paradoxo bem interessante da nossa mente. Se a gente dá muitas opções, a pessoa trava. Mas, se a gente oferece poucas opções, bem estruturadas, a pessoa sente que está totalmente no controle da decisão. Esse exemplo aqui é perfeito. O jeito errado cria resistência na hora. Você precisa. Já o jeito certo muda completamente o foco. A escolha não é mais se vai estudar, e sim como vai estudar. A mente se ocupa com os detalhes e não com a obrigação, porque a decisão parece ser totalmente da própria pessoa. Mas, ó, para essa técnica funcionar e ser respeitosa, tem 4 regrinhas de ouro. Ofereça só 2 opções. Garanta que as 2 levem ao seu objetivo final. As diferenças entre elas têm que ser pequenas, detalhes. E, o mais importante de tudo, deixe a pessoa decidir sem sentir nenhuma pressão. Beleza, chegamos na última parte, que resolve o maior de todos os problemas da persuasão, a falta de ação. A nossa mente tem uma tendência natural de adiar as coisas. É o que chamam de procrastinação cognitiva. Deixar para depois é sempre mais confortável, né? É aí que entra a ancoragem temporal. Ela quebra esse padrão. E não é sobre fazer uma pressão agressiva. É sobre criar um motivo genuíno, um motivo externo, para a pessoa agir dentro de um prazo específico. Isso transforma uma decisão que era abstrata em uma oportunidade concreta, que tem data para acabar. Vamos ver uns exemplos práticos. A chave aqui é que os prazos são reais. Eles estão ligados a fatores externos, não é nada inventado. Pode ser o fechamento do trimestre do fornecedor ou o calendário de um curso. A justificativa é legítima.
Isso ativa o senso de urgência do cérebro, mas sem criar aquela pressão negativa. Bom, até agora, a gente viu as peças do quebra-cabeça separadas, mas a verdadeira força delas está na conexão. Agora a gente vai juntar esses 4 princípios numa única sequência, uma sequência poderosa e pronta para ser usada. E aqui está ela, a fórmula completa. Começa com a validação, para abrir os portões. Depois, criar o estado emocional certo. Em seguida, oferecer uma escolha dirigida. E, para finalizar, criar uma ancoragem temporal para estimular a ação. É essa a ordem. Agora, vamos ver essa fórmula toda em ação, com um exemplo que, nossa, quase todo mundo consegue se identificar. Pedir o carro dos pais emprestado para viajar no fim de semana. Passo 1. Validação. Começa reconhecendo um valor que é importante para eles, como o cuidado com as coisas, a responsabilidade. Isso de cara já mostra respeito e cria uma conexão. Em seguida, a emoção. O pedido é conectado a um sentimento positivo do passado. É trazer à tona a lembrança da felicidade que eles sentiram ao verem quem pede o carro tendo uma experiência importante. Agora, a escolha dirigida. Olha só, as 2 opções são boas para eles, e isso dá aquela sensação de controle sobre os detalhes, e não sobre a decisão principal, que seria emprestar o carro ou não. E para fechar, a ancoragem temporal. Aqui a gente estabelece uma razão genuína externa pela qual a viagem tem que acontecer agora. Isso cria uma urgência que é natural, sem parecer pressão. E o ponto mais importante de tudo é este. A tal mágica dessa fórmula é que ela não força nada. Ela simplesmente flui com o jeito natural que a nossa mente já funciona para tomar decisões, guiando o processo de uma forma respeitosa. O segredo é começar a praticar em coisinhas pequenas do dia a dia, sabe? Para internalizar o método. No fim das contas, essa fórmula é uma ferramenta, e uma ferramenta poderosa para guiar decisões. A pergunta que fica não é só como usar, mas para quê? Onde é que termina a persuasão e começa a manipulação? Essa é uma linha que cada um tem que definir por si só.